Ok, vamos gravar aqui mais 4 questões dessa banca FGV, começando por essa de 2014. A figura a seguir mostra um caminhão que está se movendo em uma estrada plana e horizontal, uniformemente acelerado, em linha reta para a direita. Isso é, o caminhão aqui está no movimento uniforme para a direita. Uniformemente acelerado, na verdade, né? O MRUV. Tudo bem. Fixo à carroceria do caminhão há um plano inclinado no qual está apoiando um pequeno bloco. Isso é, esse bloco aqui. Ele está em cima do caminhão, só que esse pequeno bloco está em repouso em relação ao caminhão. Isso aqui é chave, certo? Porque se o bloco está em repouso em relação ao caminhão, ele nem vai aqui, nem desce e nem transcende nenhuma direção. Ele está totalmente em repouso em relação ao caminhão. Ou seja, é como se ele tivesse preso nessa parte do caminhão, então ele não vai para cima, nem para baixo, nem para nenhum lugar. Ele fica exatamente aqui, está em repouso em relação ao caminhão. Dos segmentos orientados, desenhados, o que pode representar a resultante das forças que atuam sobre o bloco é... Então veja bem, em relação ao caminhão, nenhuma dessas não poderia. Essa questão poderia caber um recurso. Mas vamos interpretar que a questão quer dizer em relação ao solo. Em relação ao solo, então existe uma força atuante no bloco que é exatamente a mesma força que atua no caminhão. Ou seja, é a força que faz o bloco ir para a direita em relação ao solo, certo? Então a pergunta deveria ser: o que pode representar a resultante das forças que atuam sobre o bloco em relação ao solo? Porque se for em relação ao caminhão, não há forças e não teria nenhuma resposta aqui possível. Mas em relação ao solo seria a resposta, o item 4, que é a resposta letra D. Vamos aqui para a próxima questão. A figura mostra as linhas de força do campo eletrostático criado pela carga pontiforme positiva Q. Na figura estão indicados 3 pontos, A, B e C. Os pontos B e C pertencem à mesma linha, ou seja, esses dois pontos aqui. Mesma linha de força, enquanto os pontos A e B são equidistantes da carga Q. Os potenciais eletrostáticos VA, VB e VC nos pontos A, B e C, respectivamente, são tais que... Então veja só, essa carga aqui é uma carga pontual. E potencial de carga pontual a gente conhece, é K vezes o potencial da carga sobre a distância. Então veja, o potencial de carga pontual, isso aqui ficou uma ladeirinha. Mas o potencial de carga pontual é algo que só depende da distância. Então, se você tem um potencial desse tipo, o que importa é, na mesma distância, o potencial vai ser igual. Então, como o B e o A estão na mesma distância, o potencial vai ser igual. E o C, ele está numa distância maior. Se a distância é maior, o potencial é menor. Então, é correto dizer que o potencial no ponto A ele é igual ao potencial no ponto B, porque estão à mesma distância, mas ambos são maiores do que o potencial no ponto C, certo? Porque o ponto C está mais longe, então o potencial é menor. Dessa forma, o item correto aqui é a letra A. VA igual a VB, maior que VC. Ok, vamos lá. Uma esfera de aço de massa M, de pequenas dimensões, está presa a uma das extremidades de um fio ideal, cuja outra extremidade está presa num suporte fixo. Isso é, você tem a massa M aqui, e ela tem esse fio aqui, ideal, ou seja, é um fio que você despreza a massa, né? E aqui está preso nesse suporte. Vamos lá. Com o fio esticado na horizontal, a esfera é abandonada como ilustra a figura e passa a se mover com um atrito desprezível. Ou seja, a esfera é solta aqui e ela vem e começa a fazer esse movimento circular. Então o que acontece? Durante o movimento, o fio pode não suportar a tensão a que é submetido e se romper. Para que isso não ocorra, sendo G o módulo da aceleração da gravidade local, o fio deve ser capaz de suportar uma tensão de até... Então, tá aqui as opções. Então vamos lá. A gente quer que o fio não se rompa. Então você tem aqui o fio, o bloquinho descendo. Aqui está preso, né?
e a gente quer que esse fio não se rompa. Veja só, à medida que a massa vai descendo, ela vai ganhando velocidade. Vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade. Chega um ponto, que é justamente o ponto mais baixo, que aqui a velocidade é máxima. Mas depois ela começa a ir perdendo velocidade até parar. Quando para, ela volta e faz o movimento oscilatório de um pêndulo. Então, nessa situação aqui, nós temos que, considerando que a corda não vai se romper, qual é a força resultante aqui nesse ponto mais baixo? Como é um movimento circular, nós temos que a força resultante é a força centrípeta. E nesse ponto mais baixo, nós vamos ter tensão menos a força peso, considerando aqui o sentido tensão positivo, mais, e aí o força peso está para baixo seria negativo, então ficaria dessa forma a força resultante, tensão menos a força peso. Só que a força centrípeta a gente sabe que é m vezes v ao quadrado, mv ao quadrado sobre a distância, que nesse caso é o comprimento da corda, que eu vou chamar de d. Ele não deu, então vamos chamar aqui de um comprimento d. Talvez L seja melhor. mv quadrado sobre L. A tensão menos a força peso. A gente está interessado em saber quem é a tensão. Então, a tensão vai ser mv2 sobre L mais a força peso. Então, olha só. Eu tenho aqui um V2, um L, coisas que a questão não forneceu. Eu preciso tirar esse negócio daí. Então, para fazer isso, eu vou utilizar uma outra relação, que é a relação de conservação de energia. Veja que no começo a gente só tem energia potencial. Então, a energia potencial aqui em cima é mgl. Isso daqui tem que ser igual à energia que ele tem aqui embaixo. A energia que ele tem aqui embaixo, ela foi transferida da energia potencial e virou totalmente energia cinética. Então, isso daqui vai ser igual a mv2 sobre 2, que é energia cinética. Isso quer dizer que... Deixa eu circular essa fórmula aqui, para a gente conservar. Então, vai ficar assim. mgl é igual a mv2 sobre 2. Portanto, se a gente tirar daqui o V2 sobre L, que é o que a gente quer aqui em cima, veja só, V2 sobre L, você corta o M aqui, é igual a 2G. Agora você coloca aqui. Então vai ficar, a tensão vai ficar 2G M mais MG, GM é a mesma coisa, MG. Portanto, a tensão vai ser 3mg, que aqui no caso é o item B. Então assim a gente faz a resolução dessa questão. Vamos agora para uma do ano de 2022, mais recente, e a última de hoje. Sobre o som, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. Primeiro, quando uma fonte sonora se afasta de um observador, a frequência percebida por ele é maior do que a frequência do som emitido pela fonte. Veja bem, quando vamos supor que esse carro aqui seja uma ambulância e ela está emitindo a sirene. Então, essa ambulância, quando ela se aproxima aqui do observador, ela se aproxima e emite o som mais agudo. Ou seja, a frequência aqui é menor do que um ponto que ela está se afastando. Então, se tem um observador aqui e um observador aqui, esse que está se aproximando da ambulância, ele recebe uma frequência maior. E o que está se afastando, recebe uma frequência menor. Então, nesse caso, olha só o que diz a questão. Quando a fonte sonora se afasta, é esse caso, a frequência percebida por ele é maior. Não, é menor. Então, nesse caso, o item 1 é falso. Isso aqui também pode ser resolvido pela equação do efeito Doppler da frequência aparente, que é F' igual a F0 V mais ou menos a velocidade do observador, V mais ou menos a velocidade da fonte, algo assim.
A equação é nesse modelo aqui, eu não lembro exatamente agora, mas resolvendo assim é suficiente. Vamos para o item 2. Deixa eu apagar aqui. Item 2. O som pode ser caracterizado como agudo ou grave quando sua amplitude é alterada. Isso aqui é óbvio que está falso. A gente sabe que o que muda, o que deixa o som agudo ou grave é a sua frequência. O que pode mudar é a velocidade, é o comprimento de onda, que vai fazer a frequência mudar. Então, quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Né? A amplitude não tem nada a ver com dizer que o som é agudo ou grave, mas a gente caracteriza isso pela sua frequência. Item 3. O som se propaga apenas em meios materiais. Isso aqui é verdade que é característica de uma onda mecânica, certo? Então aqui o é falso, falso, verdadeiro, só está correto o item 3. Nesse caso o gabarito aqui, a letra A. Bom, então a gente finaliza aqui mais 4 questões dessa banca FGV e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, até mais.